Aqui é o Nessivaldo Pereira. Eu venho trazer mais um vídeo, um estudo, no qual eu venho abordando sobre a questão da igreja. O que é a igreja? O culto nos lares. Então as escrituras nos mostram que para ser salvo e herdar a salvação, não precisamos fazer parte de nenhum sistema religioso, mas sim aceitar o Messias e aceitar a sua palavra, como está relatada. Então vamos ler alguns versos na qual vem mostrando que os apóstolos, os discípulos, eles congregavam nos lares, nas casas, reunidos. Então ali era a igreja, o povo reunido, estudando e orando ao Eterno. Vamos estar vendo alguns versos, e um dos primeiros versos que nós vamos estar vendo está aqui no livro de 1 Coríntios, verso 16. 1 Coríntios 16, verso 19, que diz: As igrejas da Ásia vos saudam no Eterno, muito vos saudam Aquila e Priscila, abençoa assim a igreja que está na sua casa. Então que o apóstolo Paulo vem abordando que Aquila e Priscila eram marido e mulheres, e eles congregavam e acolhia nos seus lares, na sua casa. Um outro verso está em Filemon, capítulo 4, verso 5. Filemon 4, verso 5. Filemon 4, 5, que diz: Dou graças ao meu Eterno, lembra-me sempre ti nas minhas orações, estando ciente no teu amor e da fé que tens para com o Eterno e todos os santos. Então aqui o apóstolo Paulo, ele vem abordando as saudações e as reuniões nos lares, nas casas. Vamos ver mais um verso que está em 2 Timóteo 4, 19. 2 Timóteo 4, 19. Onde o apóstolo Paulo aborda: Saudam Priscila e Aquila, a sua casa de Onesífora. Então o apóstolo Paulo ele vem abordando, questionando, sempre nos lares e nas casas aonde as pessoas se reuniam. Vamos para mais uns versos. Hebreus 3, verso 6. Hebreus capítulo 3, no verso 6, aqui diz: Messias, porém, como filho na sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firmes até o fim a ousadia e a exaltação da esperança. Então o apóstolo Paulo vem abordando que sempre o povo se reunia nas casas. E ele dá o exemplo do nosso mestre, o nosso Salvador, o Messias. 1 Pedro 2, 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Pedro 2, verso 5 diz: Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis ao Eterno por intermédio do Messias. Então sois nós, casa espiritual, edificada para oferecer ao Eterno sacrifício agradável por intermédio do nosso mestre, o Messias, o seu Filho. Vamos para 1 Pedro 4, verso 17. 1 Pedro 4, 17, onde diz:
porque a ocasião de começar o juízo pela casa do Eterno é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho do Eterno? Então aqui Pedro vem abordando, se o juízo começa primeiramente pela casa, pelo povo do Eterno, o que será daqueles que não obedecem, que não querem ouvir o Evangelho do Eterno? Então, irmãos, querido, vamos entender, dentro de alguns versos, o que é a igreja. Será que a igreja, meu amado, é paredes? É um templo construído de tijolos? Ou igreja é um grupo de pessoas em um só propósito, estudando e buscando a orientação do Espírito, do soberano, do eterno? Segundo Pedro 5, segundo a Pedro 5, ou perdão, segundo Coríntios 5, segundo aos Coríntios, capítulo 5, segundo os Coríntios, capítulo 5, verso 1 diz: Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfazer, temos da parte do Eterno um edifício, casa não feita por mãos, eternas nos céus. Então, amados, o apóstolo Paulo vem abordando, se a nossa casa terrena desfazer, temos para com o Eterno uma casa feita não por mãos, mas uma casa eterna nos céus. 2 Timóteo 2, capítulo 20. 2 aos Timóteo 2, 20. O apóstolo Paulo, ele vem abordando e ele diz: Ora, numa grande casa não há somente utensílio de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Então, o apóstolo Paulo, ele vem abordando, se em uma casa há muitos utensílios de ouros e de pratas, uns para honras, outros para desonra. Vamos para Atos 2, verso 2. Atos 2, verso 2, aonde aqui diz: Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, sobre os apóstolos, aonde eles estavam reunidos, em que lugar? Qual ambiente, meu amado? Os discípulos, os apóstolos estavam reunidos quando desceu o Espírito Santo. Eu vou começar do verso 1, capítulo 2, verso 1 de Atos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, meu amado, aqui diz que os apóstolos, os discípulos, eles estavam todos reunidos em um só lugar, em uma casa. E de uma hora para outra, um vento impetuoso, com um som, ali desce o Espírito Santo sobre todos que estavam reunidos naquela casa em um só lugar. Vamos para Atos 5, verso 42. Atos, capítulo 5, verso 42. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar o Messias. Então, amado, os apóstolos, os discípulos, iam nos templos, nas sinagogas daquela época, mas eles não cessavam de pregar nas casas,
de pregar a ressurreição do Mestre nos lares, nas casas, para as pessoas. Vamos para mais um texto, Atos 7, 49. Atos capítulo 7, verso 49. E diz: O céu é o meu trono, e a terra a estrada dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Eterno, ou qual é o lugar do meu repouso? As Escrituras nos diz, o próprio Eterno, ele diz que o céu é o seu trono, que a terra é o lugar onde ele anda, que casa ele há de edificar, ou seja, que casa ele há de morar, que tudo ele criou, tudo pertence a ele, amado. Atos 8, verso 3, aqui vem abordando e vem dizendo, Atos 8, verso 3, mas eu vou começar a ler, amado, do verso 1, que diz: Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Verso 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Verso 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, arrasavam-se no cárcere. Então, amado, aqui quando Estevão foi apredejado e foi morto, Paulo, que na época era Saulo, ele perseguia a igreja, meu amado, quanto homem como mulheres. Então, amado, eu falo para você, o que é a igreja? A igreja é um templo construído de tijolos, aonde hoje as pessoas, na hora da dor, da angústia, dos problemas, da dificuldade, falam em buscar uma igreja, procurar uma igreja. Mas as Escrituras nos mostram, meu amado, como Paulo perseguia a igreja. As Escrituras nos revelam, meu amigo, que igreja é um grupo de pessoas em um só propósito, buscando e orando ao Criador. Não importa, meu amado, se você está em solar, em sua casa. Quando o Messias, meu amado, falou para a mulher em Samaria, no poço de Jacó, aonde ela disse que adoraremos em Jerusalém, que lá era o lugar de adorar, o próprio Messias falou para aquela mulher que a hora vem já chegou, que nem em Jerusalém, nem neste lugar adorarás o Pai, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adorarão em espírito e em verdade, meu amado. Então, meu amado, eu falo para você que hoje, para você buscar a salvação e o eterno, não necessita-se de uma placa, de uma igreja, de um templo, de um sistema religioso, meu amado. Mas sim, com um coração sincero, você pode estar em seu lar, em sua casa, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com o seu vizinho, congregando, reunindo as pessoas no seu lar, na sua garagem, meu amado, em um cômodo da sua casa que você não usa mais, não utiliza. Você pode fazer do seu lar uma igreja, meu amado. Então vamos para mais alguns versos, onde nós vamos compreender plenamente que a igreja, meu amado, somos nós, um povo reunido em um só propósito. Vamos para Atos 16, 34. Atos capítulo 16, verso 34. Aqui, Pedro, ele prega o evangelho. O apóstolo Paulo também ele prega para um preso no cárcere. E aqui, vamos ver qual é a palavra do apóstolo Paulo para o carceleiro. Atos 16, 34 diz: Então, levando-se para sua própria casa, lhe pôs a mesa
e com todos os seus manifestava-se grande alegria por terem crido no Eterno. O apóstolo Paulo, meu amado, preso, meu amado, o carcereiro se converteu ao Eterno. Então Paulo leva esse homem junto para si, para mostrar o Evangelho do Eterno. Vamos para Atos 18, verso 7 e verso 8. Aqui diz: saindo dali, entraram numa casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente ao Eterno. A casa era contínua e uma sinagoga. Então, meu amado, e o verso 8 ainda diz: mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Eterno com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Toda a sua casa, meu amado. Será que quando a palavra diz toda a sua casa, é os móveis de uma casa, meu amado? Não, mas os membros, meu amado. O membro da família, todos, aceitou o Evangelho da salvação. Vamos para mais um verso, meu amado. Em Atos 11, 14, aonde aqui diz, meu amado? Atos 11, 14, eu vou ler até o 15. Atos 11, 14, diz: o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, começai a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então, meu amado, a defesa de Pedro, meu amado. Pedro, pregando o Evangelho, disse para o povo creu, e toda a sua casa o aceitou o Evangelho, meu amado. E para finalizar, meu amado, vamos ler um último verso que está em Josué 24, 14 e 15, meu amado. Josué 24, 14 e 15, que diz: agora, pois, temei ao Eterno e servi-o com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates, e no Egito, servi ao Eterno. Porém, se vós parece mal servir ao Eterno, escolhei hoje a quem servis, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Eterno. Então, meu amado, Josué, o sucessor de Moisés, ele repreende ao povo: a quem servis? Aos deuses que serviram vossos pais, da além do Eufrates? Servia aos deuses que serviram no Egito? Ou servia ao Eterno? E Josué alerta ao povo, dizendo que ele e a sua casa, meu amado, serviria ao Eterno, soberano Criador dos céus e terra. Então, meu amado, ou você, meu amado, que faz parte de um sistema religioso, faz parte de uma organização religiosa, meu amado, se você ler, meu amado, com o coração sincero, estudar o livro dos Atos, nenhum dos apóstolos, meu amado, saiu pregando que nós devemos fazer parte de uma religião, de um sistema religioso. Pelo contrário, meu amado, eles deixaram tudo para servir ao soberano, servir ao Messias, meu amado. O próprio Messias, meu amigo, ele pregou contra o sistema religioso, ele foi contra a forma que os escribas e fariseus pregavam. Sim, eles iam nas sinagogas, mas não eram suas sinagogas. Ele ia para ensinar, para dizer para o povo, meu amado. Nenhum deles, meu amado, construiu templos religiosos. Nenhum deles, meu amado, ganharam salários pregando o evangelho. Não construíram templos. Mas você pode falar, irmão Nessivaldo, mas Salomão construiu o templo. Sim, meu amado, lá em Reis.
Em Crônicas 6, ali fala que Salomão edificou um templo. Mas o Criador também disse para Salomão, meu amado, que se ele andasse no caminho do Eterno, guardando seus estatutos e seus mandamentos, meu amado, o Eterno moraria, habitaria no meio do povo, meu amado. Salomão sim edificou um templo para o Eterno, mas, meu amado, em nenhum lugar das Escrituras, meu amado, no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, nem o apóstolo Paulo, Shaul, nem Cafos, como Pedro, nenhum dos apóstolos, discípulos, meu amado, nenhum deles construiu templos religiosos, nenhum deles, meu amado, foi congregar em templos, mas pelo contrário, eles deixaram tudo para servir ao Messias, ao seu Salvador. Então, meu amado, eu falo para você, não necessitamos de uma placa, de uma sinagoga, meu amado, hoje, de um sistema religioso, de uma igreja de paredes construída por mão humana, porque o próprio Criador ele diz que ele não habita em templos feitos por mão humana. Sim, meu amado, para você conseguir a salvação, basta você aceitar o Messias como seu salvador pessoal. A sua casa, meu amado, pode ser a sua igreja, porque a igreja, meu amado, é você mesmo. As Escrituras nos diz que o Espírito Santo habita em nós, ele habita dentro de nós. Nós somos casa espiritual, nós somos templo do Espírito Santo do Eterno. O Messias disse, meu amado, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele está no meio de vós. Independente, meu amado, se você esteja congregando debaixo de uma árvore, em um sítio, em um monte, quantas vezes o Messias subia ao monte para orar, para ensinar? Ele disse para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Ele é a rocha, meu amado. Ele é a cabeça do povo, a cabeça da igreja. Então, meu amado, se você estiver com o coração sincero, com o coração contrito, com sede da palavra, como diz as Escrituras, que se nós tivermos sedes, ide à fonte das águas, que nós bebemos da fonte da vida, que é o eterno, e nunca mais nós teremos sede, meu amado. Quantas vezes, meus amados, o homem hoje procura uma igreja, um templo, um sistema religioso para, muitas vezes, meu amado, abafar os seus problemas, suas lutas, mas muitas vezes o homem esquece, meu amado, que o soberano, independente se você esteja no solar, como ele mesmo disse, quando os orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, que o teu pai em secreto ouves. Então, meu amado, eu te faço um apelo, meu amado. Hoje, a tua casa pode ser a tua igreja, com a tua esposa, com os teus filhos, os teus vizinhos. Tu és a igreja, meu amado. Tu és o templo que o Espírito Santo há de habitar. Se assim tu aceitar, meu amado. Como eu, amado, fiz parte do sistema religioso por muitos anos, mas eu louvo o Eterno, porque ele me concedeu o entendimento da sua palavra. Porque eu creio, meu amado, que só por meio do Espírito Santo do Eterno, o Espírito do seu Filho, a gente pode chegar a um conhecimento e tomar uma decisão, fazer uma escolha, meu amado. A palavra diz que o Eterno ele está à porta do aprisco batendo, e as ovelhas vai ouvir a sua voz e vai sair, meu amado. E haverá um só rebanho e um só pastor. Hoje, meu amado, todos nós andamos desgarrados, distante do pastor. Mas vai chegar o dia, meu amado, aonde haverá um rebanho e um só pastor. E esse dia, meu amado, o Eterno anseia que chegue, mas todos nós, meu amado, tem que fazer uma escolha, como eu fiz a minha escolha. Eu tinha que me decidir, meu amado, permanecer dentro do sistema religioso ou aceitar a verdade do Eterno, a sua palavra, e aceitar o seu evangelho, na qual, meu amado, ele diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele está presente. Então, meu amado, o meu convite para você é que você busque o entendimento das Escrituras.
do Espírito Santo, na qual ele diz que o Espírito da verdade vai nos guiar a toda a verdade. Então, meu amado, você é a igreja do Eterno. Nós somos a igreja, meu amado. Não necessitamos de um templo, não necessitamos de um sistema religioso, meu amado, para herdar salvação, para adorar o Criador, para servir a Ele. Meu amado, Daniel, quando foi para a Babilônia cativo, meu amado, junto com os seus amigos, ali, meu amado, ele permaneceu firme, orando ao Eterno 3 vezes ao dia. Ele era a igreja do Eterno lá, junto com os seus companheiros, com o povo que veio cativo de Jerusalém. Também como os outros demais, meus amados, os seus amigos, os seus companheiros. Então, meu amado, o meu convite para você é que você faça uma escolha, faça uma decisão, meu amado. Hoje, na sua vida, como disse Josué, a quem serviremos? Aos deuses além do rio Eufrates? Ou aos deuses a quem serviu nossos pais no Egito? Eu e a minha casa serviremos ao Eterno Criador soberano, meu amado. E você, amado? Hoje é o dia de nós escolhermos qual é o Eterno que nós adoraremos e serviremos. Então, meu amado, um grande abraço. Fica com a paz do nosso soberano eterno. Que seja feito a vontade dele, meu amado, na tua vida, nas nossas vidas, hoje e sempre. Assim seja, meu amado.